Graça e paz, amados irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Estive pesquisando um pouquinho e vamos trabalhar durante as próximas semanas sobre maturidade cristã. E vou usar como base uma revista da nossa escola dominical, uma revista em marcha, que trabalhou esse tema de forma bastante clara e creio que será um tempo bastante proveitoso para todos nós. Então, nesse momento, vamos estar orando, pedindo ao Senhor que seja conosco, nos direcionando, nos dando sabedoria para entender a sua vontade e o seu querer. Paizinho querido, nós te agradecemos porque estamos retomando com os estudos bíblicos, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha ficar conosco, abrir a nossa mente, preparar o nosso coração como terra fértil, para que a tua palavra seja semeada e para que ela frutifique, produzindo, Senhor, frutos de arrependimento, frutos que nos levem a viver o teu propósito e o teu querer para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que temos vivido até aqui, pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem compartilhado aqui na Igreja Metodista Betel Bangu. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos levado a compreender que precisamos continuar caminhando, precisamos perseverar, precisamos fazer a nossa parte para que o Senhor realize o teu propósito, as tuas promessas na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide das nossas famílias, que o Senhor supra as nossas necessidades e que nesse momento nada venha nos distrair e roubar a nossa atenção, mas que nós possamos estar totalmente focados e voltados para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre maturidade cristã e nós entendemos que quando nós temos maturidade cristã, santificação e perfeição cristã estão presentes na nossa vida e na nossa caminhada. Então, nesse primeiro momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando do desenvolvimento pleno, total, completo de alguém nas suas fases da vida. Então, cada uma dessas fases ele tem o seu desenvolvimento completo e isso nos permite ter uma compreensão melhor de nós mesmos, da vida e principalmente do nosso relacionamento com Deus. Então, o Senhor nos chama a nos relacionarmos com Ele. E esse relacionamento com Deus, essa vivência com Deus, a proporção que vamos nos relacionando com Deus, vamos amadurecendo, conhecendo o seu propósito e o seu querer, e isso vai fazendo com que a gente alcance a santificação e a perfeição cristã. Então, se nós formos olhar
primeiro, né, para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que, em primeiro lugar, ser filha ou filho de Deus é fruto do amor de Deus. Então, o nosso Deus, né, ele nos ama e ele nos faz sermos seus filhos e filhas, porque ele tem amor por nós. Então, esse amor está manifesto na minha vida e na sua vida. E ele nos diz que nós somos filhas, né? Então, essa filiação nos dá essa condição de sermos amados por Deus. Somos amados por Deus e por sermos amados por Deus, temos essa condição filial. E nessa condição filial, seguimos o nosso amadurecimento e esperando a completa obra de Deus, que essa obra se realize de forma plena na minha vida e na sua vida. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos sendo aperfeiçoados, aprendendo mais de Deus. Quanto mais próximo eu e você estivermos de Deus, mais compreendemos quem somos e o que precisa ser trabalhado na minha vida, na sua vida, para que nós possamos ser como o nosso Pai, porque esse é o nosso grande objetivo, a nossa esperança, né? Porque a proporção que nós nos aproximamos de Deus, nós temos essa esperança que ele se manifeste, que ele se revele de forma plena sobre o nosso pensamento, tirando das nossas atitudes tudo aquilo que não convém a uma vida de santidade, porque é a vida de santidade que nos leva a essa perfeição. Então, nós precisamos entender isso. E quanto mais a gente busca por santificação, aprendemos o que significa pecar e o quanto isso nos afasta de Deus. Então, uma pessoa madura no Evangelho, ela entende que o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Eu acho muito interessante que às vezes a gente fala exatamente essas questões, né? Deus se afastou de mim. Deus não se afasta de mim e de você, mas a proporção que eu e você pecamos, nós vamos nos afastando da presença do Senhor, porque o pecado, ele vai apagando o brilho de Deus sobre as nossas vidas, vai apagando o conhecimento, a concepção, o entendimento de quem é Deus nas nossas vidas. Então, quanto mais nós pecarmos, mais nós nos distanciamos de Deus. Por quê? Porque começamos a praticar coisas que têm propósitos e objetivos diferentes dos propósitos e dos objetivos de Deus para as nossas vidas. Então, não é Deus que se afasta de nós é que nos afastamos de Deus à proporção que vamos pecando. Então, conhecemos o poder de Deus em perdoar nossos pecados, né? O versículo 5 vai falar exatamente isso. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vem, ele morre naquela cruz do Calvário, para quê? Para nos resgatar das garras da morte, para ali, através do seu sacrifício, para que o pecado, ele pagasse pelo preço do meu e do seu pecado, para que nós pudéssemos ter em nós restaurada a sua imagem e semelhança. Viver segundo o seu propósito e o seu querer, entendendo a sua vontade para a minha vida e para a sua vida, né? Então, se permanecemos no pecado, não somos de Deus. Somos de quem então? Já parou para pensar nisso? Que se nós praticamos as obras que não são de Deus, então de quem nós somos? Porque quando nós somos filhos e filhas de Deus, nós temos essa consciência, essa prática, essa vivência, nós somos
do nosso Pai. Nós temos essa convicção. Por quê? Porque fazemos as mesmas obras. E fazer as mesmas obras nos identifica e nos aproxima do nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que toda vez que nós pecamos, nós estamos apagando a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, a palavra de Deus nos traz essa concepção e esse entendimento. E aí, vamos falar um pouquinho a respeito da santificação, né? A santificação é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem opera essa obra santificadora nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, porque nós, de nós mesmos, nós não temos poder para nos santificar. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como Senhor das nossas vidas, nós estamos dizendo que a partir desse momento eu não quero viver mais segundo as minhas paixões, segundo as minhas vontades, segundo o meu querer. Eu quero aprender com o meu Pai e viver segundo os seus ensinamentos e a sua vontade. Eu passo a compreender que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que eu e você não consigamos entender a forma que ele age nas nossas vidas, mas nós confiamos. Então, nós temos sempre falado, né, que não basta você crer, você precisa confiar. Então, a santificação, ela vem através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo santifica a nossa vontade de forma que nós conseguimos colher o bem e dizer não ao mal. Então, quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, ele age nas nossas vidas de tal forma que nós o quê? Rejeitamos o mal e praticamos o bem. É a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que nos ajuda a ter força para rejeitar as obras da carne, para rejeitar a atuação do velho homem, a influência do velho homem e ter uma vida debaixo da vontade e do querer do nosso Deus. Então, a santificação na vida do homem e da mulher, ela é algo perceptível. A santificação não está ligada, né, como muitos gostam de falar aí, na arrogância, vamos dizer assim, na arrogância espiritual, porque eu fico apregoando a minha santidade. Eu não falo que eu sou santa, mas eu vivo em santidade. E as minhas ações é que vão testificar se eu estou me submetendo à vontade do Espírito Santo de Deus, se eu tenho rejeitado as obras do mal e praticado as obras do bem. Então, toda vez que eu percebo que alguém tem oportunidade, né? Porque a vida ela é feita de escolhas. E eu sempre digo, né, que para cada escolha, uma renúncia. Então, se eu tenho diante de mim um copo de água e um copo de suco, e eu preciso beber, eu não consigo beber os dois ao mesmo tempo. Então, para beber um, eu preciso abrir mão do outro. E na nossa vida, nós sempre temos escolhas. E nós precisamos entender que, na grande maioria das vezes, nós vamos ter que conviver com a consequência das nossas escolhas. Então, se eu fizer boas escolhas e essas escolhas estiverem em sujeição à vontade e o querer de Deus, vai ficar muito claro de quem eu sou. Por quê? Porque eu estou escolhendo aquilo que Deus tem como propósito e princípio para minha vida. Eu acho muito interessante que às vezes as pessoas vêm para mim querendo que
eu diga a elas o que fazer, se é certo, se é errado, né? Querendo que eu vá lá validar as suas ações. Ah, pastor, o que que a senhora acha se eu fizer isso? O que que a senhora acha se eu fizer aquilo? Né? E aí eu pergunto, antes de você querer saber o que eu acho, já pensou em perguntar o que Deus acha a respeito disso? Porque muitas vezes nós preferimos perguntar para o nosso irmão, né, que é igual a mim, sujeito às mesmas paixões, às mesmas vontades, às mesmas fraquezas, do que eu perguntar direto para o Senhor. Porque eu sei qual é a resposta de Deus. Então eu sempre digo, às vezes você fala que, pastora, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. A senhora entende, né? Sim, com certeza eu entendo. Mas e Deus? O que você pensa que Deus acha a respeito disso? Será que ele vai entender? Se ele diz que está conosco, se ele diz que ele é a nossa força, se ele diz que é o nosso ajudador, será que as nossas desculpas, né, que funcionam muito bem para mim, para você, vai funcionar com o Senhor? Que se Ele é o Senhor de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas e que realiza e que opera todas as coisas, então nós precisamos entender que a santificação é algo perceptível, né? Então, a prática da santidade, porque nós precisamos praticar a santidade. A santidade é algo que é praticado por cada um de nós. A proporção é muito interessante, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, ele me dá força para fazer as melhores escolhas. Escolher o bem, renunciar o pecado. Mas eu preciso todos os dias praticar. E como é que eu vou praticar? Eu preciso me exercitar nas obras de misericórdia e nos atos de piedade. Atos de piedade e obras de misericórdia. Não sei se você já ouviu falar, mas como você é metodista como eu, de muito tempo, então acredito que sim. Mas para aquele que ainda não ouviu falar, vou falar aqui de novo. Então, o que seriam os atos de piedade? Eu e você precisamos praticar os atos de piedade, que é o quê? A oração, o jejum, a prática da leitura e estudo da palavra, da meditação, porque não é só ler, é meditar a respeito daquilo que eu leio, ter um tempo de qualidade com o Senhor, né? Então, comunhão com a igreja, tudo isso é atos de piedade. Então, quando eu leio, quando eu estudo a palavra, quando eu medito nessa palavra, quando eu tenho um tempo com o meu Deus, quando eu entoo louvores, quando eu estou em comunhão com a minha igreja, eu estou praticando atos de piedade. Então, para que eu seja fortalecido, para que você seja fortalecido na sua fé, para que você esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que você consiga vencer a sua própria carne, para que você possa praticar o bem e rejeitar o mal, você precisa ter uma vida aplicada aos atos de piedade. Então, quantas pessoas que nós conhecemos, eu não tenho tempo. Então, o tempo, meu querido e minha querida, somos nós que fazemos, né? Deus nos deu 24 horas e às vezes a gente gasta boa parte do nosso tempo com coisas que traz muito pouco proveito para a nossa vida. E aquilo que é essencial, que mantém a nossa vida, nós não valorizamos tanto, não nos empenhamos tanto, não dedicamos o mesmo tempo e a mesma atenção. Então, você pensa só, nós trabalhamos, porque a gente diz que precisa trabalhar, e é verdade, nós precisamos trabalhar, porque do nosso trabalho, vem lá o nosso sustento. Mas pare e pense um pouquinho.
O trabalho é importante, mas a família é muito mais importante. O trabalho é importante, mas a tua vida com Deus é muito mais importante do que todas as outras coisas. E às vezes se a gente for olhar, a gente distribui, né, de forma desproporcional. E a gente diz assim, não, vou trabalhar muito hoje porque no futuro aí eu vou ter tempo para Deus. E a gente não vive lá no futuro, a gente vive aqui, nesse tempo que se chama hoje, no presente. Então hoje eu preciso ter uma vida, um tempo de qualidade com o Senhor. Não estou aqui dizendo que você não deva trabalhar, não estou aqui dizendo que você deva abandonar tudo, mas eu estou dizendo que, assim como você se dedica ao seu trabalho, também tire um tempo para você se dedicar ao Senhor, tire um tempo para você se dedicar à sua família. E depois praticar obras de misericórdia. Obras de misericórdia é tudo aquilo que nós fazemos para os outros, né? Então, você precisa entender que às vezes, né, nós não temos essas ações em favor das pessoas e da sociedade. Então, obras de misericórdia é tudo aquilo que eu faço em favor do meu próximo, e não só daqueles que estão dentro da minha casa, não só aqueles que estão na minha comunidade de fé, mas por toda a sociedade. Então, nós precisamos estar envolvidos. A santificação, ela vai levar, né, quando ela é viveição cristã. E a santificação acontece visando o quê? A restauração da imagem de Deus no ser cristão, né? A perfeição cristã é a plenitude da santificação. Então, vamos dizer assim, o ápice, quando nós estamos completos, prontos na presença do Senhor, né? E vai dizer assim: não pode ser entendida como a perfeição em nós mesmos, mas para o relacionamento no qual fomos criados e no qual podemos ser restaurados. Então, essa perfeição cristã, ela não é uma perfeição em nós mesmos, mas é essa plenitude de Deus em nós. Então, é para o nosso relacionamento para com Deus. É o relacionamento de forma plena, de forma íntegra, de forma total, de forma absoluta, irrestrita. Um relacionamento pleno com Deus. Eu costumo dizer que a gente entrega para o Senhor a nossa vida, mas nós temos lá sempre guardadinhos, às vezes na nossa mente ou no nosso coração, nos porões da nossa alma, tem sempre lá um móvelzinho guardadinho, com umas gavetinhas, dentro dessas gavetinhas algumas caixinhas que estão trancadas lá a 7 chaves. Então a gente dá liberdade a Deus em quase tudo na nossa vida, mas às vezes tem coisas que a gente não entrega para Deus, não permite que Deus venha trabalhar, não permite que Deus venha transformar. Então, para o Wesley, a perfeição cristã era aquele nível dinâmico de maturidade no processo de santificação característico da vida cristã adulta. Então, a santificação vai proporcionar essa perfeição, aquilo que é perfeito, aquilo que não precisa mais de retoques. Então, nós estamos trabalhando para isso, né? Trabalhar para a perfeição cristã é trabalhar o amor humilde, gentil e paciente a Deus e ao nosso próximo. Então, alcançar essa perfeição cristã, esse ápice, né, é o amor humilde, gentil, que vai o quê? Se colocar de forma paciente a Deus e ao nosso próximo. Então, que coisa maravilhosa, né? Nós estamos precisando alcançar essa perfeição cristã.
como somos arrogantes, como somos soberbos, nós não sabemos ouvir, não sabemos compreender o outro, não conseguimos entender o outro, a gente já fica logo irritado, já começa a achar que a nossa forma de ver, a nossa forma de fazer é sempre melhor do que o outro, que a nossa adoração é melhor do que do outro, que tudo nosso é melhor, que o outro não sabe, que o outro não faz. A gente é tão arrogante, é tão prepotente, mas a perfeição cristã, ela traz esse amor humilde, que se coloca no seu verdadeiro lugar, reconhece quem se é e quem é para o que é para os outros e principalmente o que nós somos para Deus e como nós devemos nos colocar diante de Deus. Então, que a gente possa estar pensando nisso, né? Que a santificação, ela não pode ser entendida como algo reservado a apenas algumas pessoas especiais. A santificação, ela é para todos e todas, né? Sem exceção. A graça está aí e ela é para cada um de nós que queremos buscar sermos melhores do que temos sido. Como eu disse, Deus está falando conosco, nos chamando para um tempo de excelência. E o tempo de excelência não é fazer mais, mas é fazer melhor. Então, nós, quando estamos na busca buscando nos santificar, temos um alvo, nós temos um objetivo. Nós estamos no processo de santificação porque nós queremos chegar na perfeição cristã, essa maturidade espiritual. Uma igreja madura espiritualmente é uma igreja que busca a santificação, porque ela tem um objetivo, não é a santificação por si mesmo, para querer se amostrar, né? Eu tenho alguns conhecidos que gostam de usar a palavra assim, ser amostrada. Eu não quero ser amostrada, nós não queremos ser amostrados, nós não queremos provar nada para ninguém. A perfeição, nós buscamos essa vida de santificação que é percebida pelas outras pessoas através das nossas atitudes, mas por quê? Porque nós temos um objetivo, a perfeição cristã, sermos perfeitos como é o nosso Pai. E ela acontece na vida de cada pessoa que se entrega a Jesus Cristo, né? E nós precisamos entender que santificação é um processo que vai durar o resto das nossas vidas. Então, a mediocridade, né, que é o caráter do que é mediano, né? Às vezes a gente fala, como é que tá? Tá na média. Tá na média não tá bom não, né? Porque o Senhor, ele nos chama o quê? A um caminho sobremodo excelente. E quantas vezes nós estamos na média, estamos crente que estamos abafando, mas não, muito pelo contrário. Como diz a palavra de Deus, Deus não se agrada daquele que é morninho, né? Tá lá naquele nível que não faz muita diferença. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de entrega total e irrestrita. Então, que nós possamos buscar essa perfeição, né? Que é um processo na vida do cristão e é uma obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar nessa caminhada. Então, semana que vem nós vamos estar falando um pouquinho mais de uma outra característica de uma igreja, da maturidade cristã de uma igreja madura. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por esse momento em que compartilhamos a Tua palavra, que estamos querendo ser aperfeiçoados e que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada da santificação, tendo como alvo a perfeição cristã. Dá-nos essa maturidade, essa compreensão
daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque não conseguimos vencer a nós mesmos sozinhos. Nós precisamos do Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos fortaleça, que nos encoraje, que nos anime a ter uma vida em que os atos de piedade e as obras de misericórdia façam parte da nossa caminhada, para que nós possamos a cada dia melhorar e sermos não aquilo que nós pensamos que é o melhor, mas aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Fique na paz.